O bate-papo de hoje é com uma pessoa do futebol que fazia muito tempo que eu queria falar. Eu queria trazer o Jair Ventura, quem já está aqui na descrição do áudio, quem está no YouTube pelo vídeo, já viu ali o nome dele, Jair Ventura. Um cara que eu admiro demais, um cara que tem ideias muito claras sobre o jogo, que busca o entendimento, que busca o conhecimento, e eu tenho certeza que vai ser incrível, a gente vai poder aprender com o Jair Ventura, trocar informações, trocar ideias, que é o mais relevante quando eu criei esse canal. O objetivo é justamente esse, falar sobre conceitos. Um material que fica para quem busca se aprofundar em ideia de jogo, de treino, enfim, sobre o mundo do futebol que é tão amplo, tão complexo e tão maravilhoso, porque não tem o certo, não tem o errado, enfim, é muito legal. Jair, obrigado, cara, por ter aceito o convite, né? Fazia tempo já que eu estava tentando falar com você. Você está onde nesse momento, Vera? A gente grava esse material no dia 18 de maio de 2021, é uma terça-feira, agora são 4 horas da tarde. Está onde nesse momento, Jair? Grande abraço, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite. Falar de futebol, uma paixão nacional, uma paixão nossa, com certeza, né? Uma boa pergunta, né? Onde o treinador está é sempre muito complicado, porque a gente não para. Mas nesse momento eu estou no meu QG, né? Que a gente fala que é em casa aqui no Rio de Janeiro. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Apesar de ter hoje 4 clubes, né? Como treinador e apenas um do Rio, mas a maior parte da minha vida eu estou aqui no Rio. Mas eu também viajei muito cedo, né? Desde muito cedo, 16 anos, eu saí de casa atrás de um sonho de ser jogador de futebol. E eu fui esse operário do futebol que a gente fala, né? Que, na verdade, são os 99%, né? Porque a gente vê esse mundo de glamour, de Neymar, dos grandes jogadores, eles não é muito pequeno, né? Mas, para mim, foi muito bom esse aprendizado, ter saído de casa ainda muito jovem, né? Você poder vivenciar outras culturas. Eu morei na Holanda, morei na Grécia, morei na França, morei na África, no Gabão, durante 2 anos. Então, assim, você cresce muito, né? Não só como profissional, mas como pessoa. Então, assim, esse mundo da bola, eu, antes de ser comissão técnica, né? Como esse operário da bola, eu sofri demais, mas para mim também foi um aprendizado muito enorme. Hoje eu sou uma pessoa melhor graças a todos esses aprendizados. Não, que legal, Zé. Vamos pegar esse começo, então, cara, porque quem te vê hoje nesse hall de Série A, você hoje está consolidado, né? Apesar de ser jovem, eu te coloco nesse tamanho, você é um técnico hoje de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, cara, a sua história ela é muito particular pela família que você vem, né? O seu pai, o Jairzinho, você tem ali no seu DNA, né, o futebol. Claro que todos nós temos, mas no seu caso ele é bem específico, ele é bem diferente, e isso também te torna diferente. Cara, mas chama atenção, porque em nenhum momento você ficou nisso, né? Você fez o seu próprio caminho, você foi estudar. Eu sei da sua história, você jogou, não de maneira profissional, né? Foi amadora, mas essas experiências de vida com certeza te fazem um treinador melhor, né? Você é, como treinador, aquilo que você é como reflexo, como pessoa, cara. Então, uma pessoa melhor, com certeza, com mais experiência, com mais bagagem, vai te tornar um treinador melhor. E aí você, cara, membro de comissão técnica, auxiliar, observador, uma experiência incrível também, né, Jair? Eu sempre falo, cara, todo técnico tem que ser analista, todo analista tem que ser técnico, né? São coisas que se confundem. Enfim, como que foi esse seu início ali nessa sua questão tão particular, sendo filho de quem você é, Jair? Como que foi esse início para você entrar, de fato, no mundo profissional da bola? Olha, na verdade, por eu ter nascido, né? Você ter o quarto ao lado, um tricampeão do mundo, a tua vida já começa sendo diferente desde o primeiro minuto que você nasce. Com certeza foi muito diferente. E isso foi me afastando um pouco, assim, logo no início. As pessoas perguntavam, você vai ser jogador de futebol igual seu pai? Você imagina, onde eu ia era o que eu mais escutava, né? E eu, não, eu ia ser piloto de Fórmula 1, enfim, falava um monte de coisa, ia estudar, ia ser médico, ia ser advogado. Eu cheguei a fazer vestibular para direito, mas acabei não cursando. Mas não teve jeito. Logo muito cedo, o futebol veio me trazendo, o jogo veio me trazendo e a paixão pelo jogo, né? Eu cheguei a ser jogador profissional, assim, operário, mas cheguei a me profissionalizar, né? Joguei aqui no Bangu, joguei no Mesquita, enfim, joguei em times, né, de menor expressão no Rio de Janeiro e fora do país também, mas foi uma carreira muito curta. Eu, com 26 anos, parei para fazer educação física. Só que essa situação do meu pai foi muito bom, porque ao mesmo tempo eu comecei a conviver com grandes ídolos, né? O Pelé, a gente ia numa reunião, tá Rivelino, você tá Pelé, você convive com Gerson. E hoje eu fico me pegando, a gente está nessa era digital, a gente não tem fotos, né? Cara, eu não tenho uma foto do Pelé, não tenho uma foto com o Rivelino. Hoje, onde a gente vai é selfie. Eu fico imaginando que foi uma coisa tão natural para mim, né? Por ser filho de quem eu sou,
Então, assim, eu fui rodeado do meio do futebol, eu já ia para vestiário com meu pai ia à seleção de Master com o Brasil, eu viajava com ele. Então, assim, para mim foi muito bom, que eu desde muito cedo dentro do futebol, né? Eu costumo dizer dos 5 pilares de treinador, que partindo de um pressuposto, Marcel, que todos os treinadores têm a mesma licença, o mesmo ensinamento, tá? Eu e você fizemos a licença Pro, onde eu sou formado hoje na CBF. O que vai diferenciar o Jair do Marcel? Na minha concepção, são os 5 pilares, que é a gestão, que é a liderança, que é o controle emocional, a percepção e a comunicação. Porque não adianta você ler um livro, você fazer diversos cursos e você não conseguir comunicar isso para os seus atletas. Você conseguir passar a sua ideia. A liderança, né? Os jogadores têm que entender que você é um líder e, apesar da sua pouca idade, te respeitar pelo teu conhecimento, não pelos seus cabelos brancos. A percepção. O Marcel entende que o jogador A é muito bom como volante. E eu entendo que o jogador A é muito bom como externo pela direita, no caso do Bruno Silva, que eu nunca tinha jogado nessa posição no Botafogo. As percepções, para mim, são fundamentais, né? E o controle emocional, né? O Jair ganha um jogo, entra no vestiário, se acha o melhor treinador do mundo, os caras, pô, calma, mas não ganhou nada. O Jair perde um jogo, entra no vestiário, xinga todo mundo, se esconde debaixo do tapete e acha que é o pior treinador. Então, assim, esses 5 pilares que eu vejo, isso não está em nenhum livro, tá, Marcelo? Isso são concepções minhas nesses anos, poucos anos, né, por ser jovem, mas que eu tenho como experiência, que eu acho que são fundamentais para diferenciar um treinador. Isso também da minha experiência, como 9 anos, como auxiliar, como você bem falou, no Botafogo, né? Eu trabalhei nas 3 categorias de base da seleção brasileira, sub-15, sub-17, sub-20. Eu fui interino em 2010, meu primeiro jogo como treinador profissional, depois 3 jogos em 2015, onde a gente foi campeão na Série B do Botafogo, até ser efetivado em 2016. Então, quando eu surjo para o futebol, né, nacional de uma maneira geral, como um treinador, os caras falam, pô, esse cara tem 37 anos, ele não pode estar dirigindo o Corinthians, ele não pode ser o treinador mais jovem no século a dirigir o Corinthians, ele não pode ir para o Santos, ele não está pronto. Mas eu não estou pronto lá atrás, não, em 2016, eu não estou pronto hoje. Eu acho que se qualquer profissional que achar que está pronto, ele vai ficar estagnado. Se o Marcelo chegar, sou autossuficiente, já estou bom, não preciso de mais nada, sabe? Não, você vai ficar para trás. Eu, com certeza, eu não estava pronto, hoje não estou pronto, e daqui a pouco, dá 10 anos, 15, 20 anos a gente conversar, eu não vou estar pronto, porque eu estou busca incessante pelo conhecimento, eu tenho uma busca incessante por melhorar, né? A gente tem, hoje eu sou um treinador muito, mas muito melhor do que ontem, não estou falando de hoje já do que ontem, porque a gente aprende a todos os dias, a gente aprende com as pessoas mais simples, a gente aprende demais, E quem achar que não tem que aprender, com certeza vai ficar estagnado. Então, esse foi um pouquinho da minha vida, da minha carreira, até eu me tornar treinador. Jair, é incrível pegar a sua fala, porque dá para ver a sua busca pelo conhecimento, a sua vontade de aprender, e para mim isso é um dos elementos que te faz diferente. E você citou ali os 5 pilares que você pontua. Cara, na maior parte das vezes são habilidades mentais, são soft skills, né? Não são as hard skills. Mas se você pegar linhas de fora do país, você tem 3 competências de um técnico, né? O conhecimento profissional são as competências de campo ali, de treino, de tática, a capacidade de um treinador de alterar o panorama de uma partida, seja com uma substituição, trocar um jogador por outro, seja mudar o sistema, mudar as ideias, né? Você tem as relações interpessoais, que vai muito do que você falou, da questão de liderança, comunicação, e a intrapessoal, que é você com você mesmo, e você resvalou pelas 3, né? Porque quando você fala que você hoje é melhor que ontem, é uma reflexão sua com você mesmo, né? É uma intrapessoal, é você competir com você mesmo, independentemente do que diga a imprensa, do que diga dirigentes, enfim. Então, você consegue, Jair, navegar, cara, nessas 3 áreas, né? Então é muito legal. Isso sempre foi de você, né? Eu sei que você fala inglês, você fala francês, morou fora do país, né? Eu não citei essas suas passagens de futebol profissional, mas claro que você construiu ali uma carreira, evidentemente está ali cravado, ninguém tira. Mas esse conhecimento é uma coisa sua, você sempre foi assim? Ou você foi vendo, Jair, uma lacuna no mercado de técnicos aqui no Brasil? Cara, para quem está falando disso, Jair, que ainda há um tabu, né? Poucos técnicos, ou hoje mais, só que há 5, 10 anos, técnicos não sabiam que havia técnicas de comunicação para você melhorar, que havia programação neurolinguística, que você pode se comunicar melhor com o atleta, enfim. Essa sua busca, Jair, quando que começou? Foi desde sempre? Ou você viu um gap no mercado aqui no Brasil e atuou nessa frente? Não foi pelo gap, foi uma situação natural. Se eu falar para você que quando eu fui jogador profissional eu tinha um sonho de ser treinador, eu vou estar mentindo para você. Eu sempre fui um apaixonado pelo jogo.
Eu lembro aqui, eu não treino hoje, como se fosse hoje eu não treino no Bangu, tá? Isso estou falando no sub-20, estou falando de 98, 99. E o treinador mexendo no time, fazendo alguma coisa, e eu para mim mesmo, cara, eu ali faria diferente. Eu acho que a gente está precisando um pouquinho mais disso aqui. Eu pensando comigo mesmo, sabe? Aí a coisa acontecia ou não acontecia, eu falei, cara, eu gostei, eu já tinha um pouco de treinador em mim. A paixão pelo jogo, sabe? O jogo, a estratégia. Eu sou fascinado, como você falou, das percepções. O jogo, por onde eu posso ganhar? Não, o jogo é aqui. Essa leitura do jogo, eu não sou o treinador que eu faço, pego meu bloco de notas e faço as substituições que eu vou fazer. Flamengo e Corinthians semifinal de Copa do Brasil, eu vou fazer isso, isso, isso. Isso não existe, porque o jogo ele vai te pedindo coisas totalmente diferentes. E a sua percepção dentro daquele jogo vai fazer com que você tenha que fazer mudanças ou não, ou potencializar certos pontos. Né? Por o lado direito você está sendo, né, muito acionado, você vai ter que fortalecer. Ou então você está vendo uma fragilidade do ponto esquerdo do adversário. Então, é ali que você vai ganhar o jogo. E isso, quando acontece, é uma das coisas mais gratificantes para a vida do treinador. Você falou muito das críticas, de tudo que a gente passa. Eu respeito demais. Eu acho que o grande segredo é que os rótulos, as críticas, elas não podem te definir. Você tem que respeitar e ter isso como um aprendizado. Porque quando você está em bons momentos, aparecem os elogios, aparecem os rótulos positivos. Então, também não podem te definir você achar que é aquilo. Porque é tudo mutável. A vida do treinador é como se fosse uma bolsa de valores. Você está em cima, você está embaixo. A gente vê, eu vou fazer uma pergunta aqui, você não vai ter uma resposta, não até o final do programa, você não vai ter essa resposta. Se eu te perguntar um treinador que fez bons trabalhos em todos os times que ele passou, não existe. Você não deixa de ser bom porque você não fez bons trabalhos em todas as equipes que você passou, né? O Pep estava um tempo sem ganhar um título, um tempo sem chegar numa final de Champions, e ele continua sendo o Pep, continua sendo o mesmo trabalho, montando equipes cada vez mais fortes e mais fortes, porque a gente acredita no potencial dele. Então, acho que esse é o caminho. Lógico que aqui no Brasil é uma utopia, eu não sou louco, e assim, eu sei conviver com demissões, mesmo você conseguindo feitos que eram necessários. E isso, assim, a gente sabe que vai ser assim, mas você não pode aceitar. Você tem que tentar, de alguma maneira, através de tudo isso que você falou. Hoje nós temos muito mais coisas, a globalização hoje é enorme. Hoje você tem acesso a muitas coisas que, de repente, você falou dos treinadores mais experientes, eles não tinham, de repente, nem por interesse, não interesse deles, porque não tinha mesmo. Né? Eu lembro quando eu quis ser treinador, eu falei, ó, vou ser treinador de futebol. A gente não tinha uma escola que hoje nós temos a CBF Academy, por exemplo. É uma escola que a gente está, ela é muito boa, ela tem até mais hora-aula do que a da AFA, por exemplo, que te dá licença da UEFA, que a nossa ainda não dá, mas que é uma coisa que a gente vem reivindicando. Então, assim, a gente tem com certeza, a gente tem muito a agregar com essa globalização, e acho que quem ganha não é o futebol como um todo. Rogério, deixa eu falar agora então sobre ideia de jogo, né? Porque assim, seus trabalhos eles são muito marcantes, né? Os 4 que você tem, cara, e assim, só time grande, né? Impressionante, a sua trajetória ela é diferenciada e o seu curto currículo profissional também é, né? Você tem Botafogo, Santos, Corinthians, Sport Recife. E aí eu queria te colocar o seguinte, Jair, partindo do pressuposto que não tem certo, não tem errado, o seu jeito de jogar no Botafogo era um, eu já te ouvi falar várias vezes sobre isso, mas é bom trazer à tona para ver uma reflexão agora, né? Você tinha um contexto, você tinha um ambiente ali e que, cara, pô, você classificou para a Libertadores, você chegou para salvar do rebaixamento, pegou um turno ali em 2016 e chegou até as quartas de final da Libertadores em 2017, né, no Botafogo, que você melhor do que eu sabe as dificuldades. É só ver o histórico recente do Botafogo hoje. Aí você pega um Santos, pô, Bruno Henrique, com 8 minutos, dedo no olho, cara. Você não trabalhou com o Bruno Henrique, né? Pegou... Cara, olha que lesão, né, Jair? Dedo no olho, no primeiro jogo da temporada, ficou fora. Aí no Corinthians, meu, você chegou, cara, era Palmeiras e Flamengo na sequência. O que você ia fazer ali? Mas assim, Jair, o seu conceito de jogo, ele é um... Eu tenho muita liberdade, muito cabeça aberta, Jair. Você pode ter um modelo. O modelo de jogo é uma coisa dos portugueses, né? Você pode ter princípios. Eu prefiro mais pensar em comportamento, como a sua equipe reage com a bola. Perdeu, faz o quê na transição? Né? Busca recuperar rapidamente ou busca recompor? Enfim, nunca vai ser igual, Jair, nunca vai ser igual, porque o jogador que você tinha no Botafogo você não tinha no Santos, e é sempre o jogador que vai dar vida à sua ideia. Isso é fato. Mas, enfim, Jair, você tem uma ideia, você lê o ambiente, você vê o que o seu jogador, no seu momento, na sua disposição ali, pode te render. Como que você trabalha essas suas ideias? Ou você prefere uma ideia fixa, por exemplo, o Guardiola tem uma ideia, mas o jogo de posição dele no Barcelona é diferente do Bayern de Munique, do City, enfim. Como você enxerga tudo isso, Jair, por favor?
Vamos lá, eu tenho feito, nesse tempo que eu estou em casa agora, algumas palestras, estou montando alguns cursos também. E como eu tenho amigos que você bem falou, que não são mutáveis às suas ideias, eu tenho que respeitá-los. Mas eu, por ser um cara mutável, eu acredito na diversidade, eu tenho que também vender as minhas ideias. Então, eu acredito em diversidade, né? Eu tenho uma palestra onde eu monto, que eu pego um time do Santos, quando eu jogo contra a semifinal contra o Palmeiras com 4 atacantes, Gabriel, Rodrigo, Sachas e Arthur Gomes, 4 atacantes, e eu pego um time do Botafogo, onde eu jogo praticamente com 4 volantes, que um é o João Paulo, o outro é o Lindoso, o outro é o Bruno Silva, que fazia uma situação de externo, e o outro é o Matheus Fernandes, que foi vendido para o Barcelona. Eu estou falando de 2 equipes de Libertadores, que eu disputei 2 Libertadores consecutivas, 17 e 18. 2 equipes com 2 meninos de 16 anos, Matheus Fernandes e Rodrigo. Um vendido para o Real Madrid, um vendido para o Barcelona. 2 equipes que uma tinha 42% de posse, a outra tinha 78% de posse. E as 2 equipes classificaram em primeiro na fase de grupos da Libertadores com uma rodada de antecedência com a mesma pontuação. Onde eu quero chegar? Que maneiras e modelo diferentes você pode alcançar o mesmo objetivo. Então, não é porque eu fosse ao contrário, no Santos, como eu fiz, que eu ia ter que fazer por todos os clubes que eu passei. Eu não posso chegar a jogar com 4 atacantes. Por exemplo, agora no Sport, eu perdi 7 jogadores desde a minha chegada. No final do campeonato, eu estava jogando com 2 laterais da base como externos, porque eu não tinha mais jogador de velocidade. Eu estava jogando com 2 laterais adaptados. Então, assim, pela uma necessidade. Então, por isso eu acredito que eu sou um treinador mutável, porque eu não vou implementar o meu modelo de jogo na frente de um clube. Você pode, Marcelo, mas eu acho que a prioridade é o clube, não o treinador. A prioridade é você potencializar os jogadores, não mostrar a sua ideia. Porque o que adianta eu usar o clube como trampolim para mostrar a minha ótima ideia? Todo mundo tem uma boa ideia se quiser botar em prática, mas eu acho que as ideias têm que ter resultado também. Foi o que eu falei, eu consegui uma classificação em primeiro na Libertadores com 2 ideias totalmente diferentes. Então é isso que eu acredito. Eu não vou falar para você que eu vou jogar só igual o Santos se eu não tiver jogadores com a característica do Santos. Então você tem que se adaptar à sua realidade. O momento do clube é muito difícil. Você chegar a implementar uma ideia no meio de uma competição. Eu cheguei no Sport, a gente estava em 18º. Eu tinha que livrar do rebaixamento. Eu vou implementar um modelo de jogo bonito ou vou dar um resultado que o clube precisa? Hoje, o não rebaixamento do Sport, a conta é simples, é no mínimo 70 milhões. Ou vamos falar 68, porque a equipe que cai hoje, ela tem 8 milhões só. E a equipe que fica tem 70 milhões, né? Só para começar a Série A e a Série B. Então, assim, essa discrepância hoje é muito grande. Então, eu acredito muito em dar resultado também. E eu não posso botar o meu modelo de jogo na frente de uma instituição, principalmente de todas essas instituições gigantes que eu trabalhei. Não, perfeito, Jair. E uma coisa é o Botafogo e o Sport lutando contra o rebaixamento, e outra coisa é o Santos, que você pegou no começo da temporada com os jogadores que você tinha, né? Você citou ali esse quarteto ofensivo com o Bruno Henrique fora. E aí no Corinthians também você pega depois do Osmar Loz, um momento bem complicado, cara. Ainda chega na final da Copa do Brasil, elimina o Flamengo, né? Não é fácil, com 2 jogos ali complicadíssimos, lá naquele jogo do Maracanã, logo depois que você pega contra o Palmeiras, lembro muito bem. Mas enfim, Rogério, e olhando para trás, cara, você tem assim, não digo arrependimento, tá, Rogério? Porque eu sei que você é um cara que não tem mimimi, você não liga para crítica, você é muito você com você mesmo, se melhorar, né? Você tem isso muito claro, e é bacana de ouvir isso aí, a sua cabeça bem blindada com relação a isso. Mas se olha para trás, em Botafogo, Santos, Corinthians e agora no Sport Recife, mais recentemente, você faria alguma coisa diferente em termos de ideia? Que depois eu vou entrar na parte comportamental mesmo, de liderança, mas ideia de jogo, você faria alguma coisa diferente? Olha, em termos de ideia, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, assim, a gente sempre poderia fazer alguma coisa diferente, né? É aquela coisa que, quando acontece, você analisar o fato de que aconteceu. Eu lembro que, quando eu fui para o Corinthians, deu 1 mês e pouco que eu saí do Santos, né? Então, assim, todo mundo falou, cara, não é o momento. O Corinthians se desfez de todos os jogadores, os principais jogadores. Foi campeão paulista, cara, ele saíram muitos jogadores, é um momento difícil e tal, não vai. Mas, assim, Marcelo, eu tenho 42 anos hoje. Eu tenho treinadores que estão se aposentando agora. E tem treinadores que não trabalharam no Santos e no Corinthians e não vão ter essa oportunidade. Então, assim, é difícil o momento. Não era o melhor momento para ir, mas por vezes você não escolhe o momento.
entendeu? Quando eu fui efetivado, eu lembro quando fosse hoje o meu presidente do Botafogo me ligou, o Ricardo Gomes aceitou a proposta para o São Paulo e ele precisava de um treinador. Ele me liga, eu falei, oi, presidente, tudo bem? Ele, você viu aí que a gente está precisando de um treinador. Eu falei, não, vamos embora, vou te ajudar, a gente procura. Não, você não está entendendo. Eu estou falando com ele. Aí eu falei assim, presidente, a gente está em 17º, a minha estreia seria contra o São Paulo no Morumbi. Primeiro jogo do retorno, exatamente isso. Ele falou, e aí, vai ou não vai? Aí eu fiquei mudo, falei, caramba, meu irmão, é a minha chance, né? Eu falei assim, cara, mas a gente está em 17º, a gente está vindo de uma Série B, a gente está na zona de rebaixamento, e eu tenho exatamente um turno para salvar. Ele quer pensar? Eu falei, presidente, é tudo que eu mais quero na minha vida, eu estou pronto. E foi assim, cara, a gente estreia contra o São Paulo no Morumbi, a gente vem, e a gente vai vencendo, e foi uma campanha inédita no futebol brasileiro. Nunca nenhuma equipe que entrou no retorno, no Z4, terminou na Libertadores. Coisas que só acontecem com o Botafogo, né? E aí vem 2017, eu acho que eu faço mais 73 jogos, né? Vou até o final do ano, semifinalista da Copa do Brasil, quarta de final da Libertadores, e aceito o convite de sair no final do ano para o Santos, que eu achei que era o momento, sabe? Então, acho que é mais, assim, os momentos do que alguma coisa diferente. Lógico, de repente, poderia ter escalado esse jogador, poderia ter feito isso um pouquinho diferente. Sempre fica alguma coisa assim. Mas nada de tirar o sono, sabe, Marcelo? Eu sou um cara que eu vou muito com as minhas convicções, né? Eu leio, vejo críticas, aceito, assimilo algumas coisas, mas não deixo de ser eu por causa disso. Porque senão, se eu deixar de ser eu vou ser o que as pessoas querem que eu seja, não o que eu sou. Então, a pessoa não vai estar me contratando, vai estar contratando o que as pessoas querem que ela seja. Então, assim, eu respeito demais as críticas, mas eu não deixo nunca de ser eu, e eu durmo tranquilo. Difícil o treinador dormir tranquilo, mas eu durmo, né, um pouco mais tranquilo, porque eu sempre erro e acerto com as minhas convicções. Apesar de escutar todos que estão ao meu lado. Eu não sou um treinador centralizador. Se você perguntar quem trabalhou comigo, uma coisa que eu mergulho é de gestão por todos os clubes que eu passo. Você não pega, dá um Google aí, você não tem um AI de gestão com profissionais, com jogador. Eu sou um cara que delego funções para todos os departamentos, porque eu também fui staff muitos anos. Então, todos têm que fazer parte do processo, ganhar e perder junto. Lógico, se tiver alguma coisa para a gente atacar, você como um head coach, né, ou um manager que a gente fala lá fora, você tem que intervir. Mas eu dou sim liberdade para todos os segmentos trabalhar, fisiologia, fisioterapia. Não é porque eu estudei educação física que eu vou querer mandar no treino do meu preparador, a gente vai debater, de repente, um pouco de carga, de volume, mas eu dou função para ele, sim, meus auxiliares trabalham, todo mundo mete a mão. Não pode trabalhar no campo, esse treino é só do treinador, não, todo mundo trabalha, gosto que todo mundo sinta parte do processo para que possamos convergir juntos. Não, essa experiência que você tem como auxiliar, Jair, ela é incrível, né, cara? Acho que todo treinador devia, né, ter essa experiência em comissão técnica. A gente tem muito... E é perfil, né? Às vezes o cara é um pouco ansioso, o cara tem pressa. Na base, o cara quer subir logo porque ele ganha mal em muitos momentos, né? A base se paga muito mal, o cara quer ter uma condição melhor, um reconhecimento maior. Mas, enfim, eu faria a mesma coisa que você, cara. Se o Santos, o Corinthians ligasse, é claro, Botafogo, você falou do presidente ali, mudou sua vida, né? Será que hoje você seria um técnico de Série A se você tivesse falado, não estou pronto, vou esperar, vou ficar como membro fixo da comissão técnica, a gente vai buscar outro? Então, cara, eu faria a mesma coisa. Agora, Jair, deixa eu te falar então dessa questão de liderança, né? Que você pontuou ali os 5 pilares já no começo. Você lida hoje com um jogador que tem um perfil bem diferente, por exemplo, do que era o seu pai. Você citou ali as resenhas que você tinha, né? Hoje essa molecada tem celular, essa molecada fica na rede social, Jair. Na sua infância, na sua adolescência, quando você jogou ali no futebol do Rio de Janeiro, claro que não era assim, né? A resenha era outra, a conversa era outra. Como que é, Jair? Como que é a sua eficácia para lidar com essa molecada? Como que você se comunica? Às vezes você não consegue, sei lá, falar no treino com o garoto, mas você fala pelo WhatsApp, o moleque fica escrevendo lá e você consegue acessá-lo. Como que é, Jair? Como que você lida hoje no relacionamento interpessoal com um grupo de jogadores no ano 2021? Olha, eu sou um cara que eu vejo muitos treinadores falando que não tem contato com jogadores, que é só campo e bola e profissional. Eu não. Eu gosto de conversar, eu gosto de sentar por um, entender com quem eu estou trabalhando, conhecer um pouco mais. Lógico que eu não vou ser invasivo, não vou entrar dentro de uma área que o jogador não me dá a oportunidade, né? Eu fiz até uma postagem aí parabenizando a carreira do Roger,
que era um cara que, quando eu fiz meu primeiro estágio no América do Rio, estou falando de 2005, os membros da comissão falaram: garoto, vai devagar, não se aproxima muito do jogador, que é eles, a gente. Eu fiquei com aquela coisa, sabe, de não poder chegar e tal, mas com o tempo, a experiência, o dia a dia, ou também cada jogador é diferente, né? Então, assim, tem um jogador que você tem que ser um pouco mais forte, tem um jogador, se você chamar muita atenção, você tira ele do jogo, tem outro que é cobrado. Eu tive um jogador que ele só funcionava à base de cobrança, entendeu? Então, assim, isso é percepção, cara. Isso vai te dando no dia a dia. Aí você fala: pô, mas você é muito jovem para você estar falando isso. Pô, mas eu fiquei 9 anos de auxiliar, né? Eu estagiei quase 4 anos. Eu fui atleta profissional, então convivi com isso, com esse tipo de pessoas diferentes. Nessas relações é muito importante. Então, assim, isso para mim foi muito bom. Facilitou a minha vida, né? Por eu ter esse convívio no profissional durante muitos anos. Eu fui auxiliar, eu dei treino para Cida, eu fui Louco Abreu, né? O Renato, que depois trabalhei no Santos. Eu, quando fui para o Corinthians, o Sheik, o Emerson, um cara super vitorioso, ele tem meia idade, ele é 7'9". Então, assim, ele jogou a final da Copa do Brasil titular. Então, o cara da minha idade jogando, sabe? Então, essa comunicação, como muitas pessoas acham, esse garoto não vai se dar mal porque ele é muito jovem. É mais fácil porque a gente tem praticamente a mesma mentalidade. Nós temos a mesma idade, a gente viveu as mesmas coisas, assim, lógico, né, que ele tem muito mais experiência dentro do campo, assim, mas a gente tem a mesma idade, então o diálogo é muito próximo. O menino da base, eu estou muito mais próximo dele do que, de repente, um cara mais experiente. Eu sei o que ele sente, eu sei qual é a vontade dele. Então, assim, a minha conversa é muito aberta, sabe, Marcelo? E eu tenho facilidade porque eu não conto história. Eu não chego para o cara e falo: tu não vai jogar por isso e faço tudo diferente. Eu sou sempre claro nas minhas ideias, nas minhas condutas. Eu acho que assim não tem erro. Quando você fala a verdade, eu prezo muito pela verdade, pelo caráter, pela honestidade, para ter um dia a dia. Eu não acredito que você consegue fazer um bom trabalho se não tiver sinergia. Né? Lógico que quem não está jogando fica insatisfeito, mas eu quero que eles fiquem satisfeitos, mas não com desrespeito aos seus companheiros que estão jogando. Porque o desrespeito não é com o treinador, é com o cara que está treinando também. Só porque eu tenho o maior salário, eu sou uma joia do clube, eu não posso ir para o banco? Pode. Se o jogador estiver no melhor momento que o seu, ele vai jogar. Por que eu não estou jogando? Pessoal, você não está jogando porque você não me dá isso e isso. Eu trabalho sempre com a clareza, com a verdade. Eu acho que essa é a melhor maneira de conduzir. E fico feliz que não tenha tido nenhum problema em quase 200 jogos que eu vou completar agora como treinador. Não, Gério, essa gestão do ambiente ela é fundamental, né, cara? Porque se você pegar na década de 90, por exemplo, cara, a imprensa era outra. Eram ali 10 repórteres que tinham, né? Você tinha as emissoras de rádio, televisão, jornal. E ok, agora você tem o blog, o site, tem muito mais gente. Pega um vestiário, Jair, cara, década de 90, ali eram 25 pessoas, hoje tem 50 e todas trabalhando, cara. É a TV oficial do clube gerando material, é a fisioterapia, é o analista de desempenho que está ali. São pessoas trabalhando, então mudou, o ambiente mudou, né? Então é muito, muito legal te ouvir essa eficácia com que você age. Ô, Jair, e falando de treino agora também, todo mundo que circunda nesse mundo do futebol fala que você, para treino, é muito bom, que seus treinos, de fato, melhoram equipes e melhoram jogadores, né? Você tem alguma metodologia, Jair? Você criou a sua? Você bebeu de quais fontes? Tem a periodização tática dos portugueses? Os espanhóis trabalham mais com as vantagens, né? Que é mais do jogador para a equipe. Os portugueses com o modelo de jogo, princípio sobre princípio, é mais um padrão coletivo de resposta aos problemas do jogo. Como que você lida, Rogério? Metodologia mesmo, cara. É bem bacana ouvir isso, até para quem, de repente, está criando ali uma carreira no futebol. A gente tem muita gente que acompanha ali início, né, de função. Como que é a questão do treinamento? Você ainda vai no analítico, você tira o analítico, é só jogo reduzido? Enfim, queria muito ouvir sobre isso, treinamento no futebol. Ótimo. Eu volto a falar de diversidade. Eu não sou nada muito rigoroso para uma situação. Por exemplo, a periodização tem coisas muito boas, mas não acredita, de repente, num treino analítico. Eu vou fazer um treino analítico se eu acredito que naquele momento eu preciso do analítico. Entendeu? Eu não tenho muitas regras. Eu não pego uma metodologia e sigo ela a risco. Eu vou me adaptando com o que eu penso, um pouco das minhas percepções, um pouco do que eu aprendi na prática. Eu tive muitos treinadores como auxiliar, né, cara? E esses treinos que eu aprendia, que eu vivenciava, eu falava: pô, isso aqui eu faria diferente. Pô, esse treino eu vou pegar para mim, gostei. Isso aqui se encaixa com o meu modelo. Porque não adianta eu hoje, aqui na internet, botar no YouTube aqui um treino do Pepe e não saber o objetivo do trabalho.
Eu acredito que uma coisa... Aí entra a comunicação, né? O jogador tem que saber por que ele está fazendo aquele trabalho. A gente vai fazer esse trabalho porque a gente vai acontecer isso, isso e isso durante o jogo. Trabalhar todas as fases do jogo, eu acho muito importante, né? Você fala da organização ofensiva, defensiva, as transições e a bola parada, trabalhar todas com o mesmo... Aí você fala, mas tem que marcar primeiro, você chega no clube, você tem que marcar primeiro, ou você tem que botar para jogar primeiro. Aí entra muito o que o Mourinho fala, porque você não consegue destrinchar as fases do jogo, elas estão sempre conectadas. Porque quando você está defendendo, você está pensando em atacar. E quando você está atacando, você está pensando em defender, que é o momento da transição. Então, você vai fazer, por vezes, um perde-pressiona, por vezes você vai ter que fazer uma recomposição defensiva rápida, vai ter todos os momentos. Por vezes você vai fazer uma marcação alta, aí vai depender da estratégia, vai depender do seu adversário, vai depender da característica dos seus jogadores. Se você não tem jogadores rápidos para fazer um perde-pressiona, como é que você vai marcar? Se você tem jogadores lentos, como é que você vai subir as linhas e vai tomar essa bola nas costas, né, no facão? Então, assim, vai muito também, por isso que eu falo que eu sou mutável das minhas ideias, principalmente por características dos meus jogadores. Agora, em termos de treino específico, eu hoje, saindo do esporte agora, eu fiz treinos que no Botafogo eu nem imaginava fazer. Porque o dia a dia, os jogos, carências nos jogos, né, que eu falo, pô, eu estou precisando mais disso. Eu vou, sento com o meu analista de desempenho, com o meu auxiliar, e a gente faz reuniões, né, praticamente diárias, e a gente vai montando novos trabalhos. A gente tenta analisar os nossos treinos. Eu falo, cara, isso aqui poderia ter sido diferente. Pô, isso aqui poderia ter sido mais intenso. Eu pego o meu fisiologista, quanto de carga eu tenho para esse treino? Posso aumentar mais o volume? Ele, não, pode aumentar um pouco a intensidade. E aí você vai se moldando, cara. Eu sou um pouquinho de tudo. Eu faço um pouquinho de tudo e posso dizer sim, com certeza, porque a gente filma todos os nossos treinos. E eu tenho treinos agora no esporte que eu não imaginava em fazer no Santos e no Corinthians. Né? Esse dia a dia, essas percepções, como se a gente vai evoluindo e você vai tendo trabalhos novos. Eu lembro que eu fui numa palestra na CBF, um treinador hoje de Série A, top, e ele falou, eu tenho 10 treinos e não abro mão desses 10 treinos. Falei, eu tomei um susto, porque eu falei, caramba, então, será que eu estou errado? Então, assim, por isso que eu acho que isso que é o legal. Você falou isso quando a gente começou, né, Marcelo? Não existe uma receita de bolo. Você pode vencer de diversas maneiras. Então, cada vez mais eu defendo a diversidade. Não, essa é a beleza do jogo, né, Jair? Essa é a beleza do jogo. Cara, você vai falar que uma defesa bem armada... Cara, você vai pegar o seu jogo do Botafogo, vai falar que não tinha a sua beleza, Jair? Sua defesa muito bem postada e a sua transição rápida, o seu contra-ataque extremamente bem executado? Pô, claro que isso é bonito, Jair. Claro que é bonito, cara. Quem falou que só o jogo de posse é bonito? Quem disse isso? É um tabu que... Cara, eu não tenho... Você vê, eu tô fugindo de clichê aqui. Técnico boleiro acadêmico, técnico estrangeiro, técnico que nasceu aqui. Cara, Dani, você tá falando de ideias, Jair. E vai muito nessa linha sua mesmo. É o que eu acredito, respeito demais todas as ideias que não sejam similares, mas é o que eu acredito. E outra coisa, eu posso vir a mudar. A gente pode conversar daqui a pouco e já achar outra coisa. Acho que esse é o grande segredo, sabe? E a gente respeitar, porque hoje a gente está num mundo, né, Marcelo? Não é só no futebol. Um mundo como um todo, que quem gosta do amarelo é inimigo do azul, cara. Não, pô. Não é porque eu acredito no azul que o Marcelo é meu inimigo, que ele gosta do amarelo. Né? Um cara que está nos assistindo, que não abre mão da periodização, vai falar, não, o que o Jair faz é tudo errado. Não é o que ele faz é tudo errado. Ele não faz o que eu acredito que tem que ser feito. Acho que esse é o grande segredo. Ô, Jair, deixa para a gente até partir já para o final, cara, agradecendo você e tá papo maravilhoso. Quem está com a gente até esse momento, com certeza está se deliciando, porque a conversa está muito boa, fugindo de clichê, falando de ideia. Cara, muito bacana mesmo. Você deve estar acompanhando bastante o jogo, né? Eu vou repetir a data que a gente grava esse material, 18 de maio. Você está sem clube, deve estar assistindo muita coisa, né? Eu queria compartilhar uma situação que eu tenho visto bastante em campo aqui no Brasil agora, Jair, que é o retorno da dupla de atacantes. Né? Se antes a gente tinha ali os caras bem abertos pelos lados do campo, pô, qualquer estatística básica, e você foi analista, você vê, né? O Tite fala do funil ali central, a maior parte dos gols sai ali da entrada da área, da parte central do campo, né? E a gente está com um retorno ali dessas duplas, cara, que a gente ficou um pouco esquecido, né? E até os três zagueiros para povoar mesmo, Jair, a área central do campo, né, cara? Você pega um 3-5-2, cara, quem abre o campo são só os alas, né, que voltam para a linha de 5 quando o time está sendo atacado, e você tem uma ocupação central da parte do campo. O Jorge Jesus fez isso no Flamengo com o Bruno Henrique e Gabigol. Você pega o Palmeiras agora, cara, com o Luiz Adriano e o Rony por dentro. Então, assim, eu te fiz essa explanação para entender, Jair, como você está enxergando as tendências, cara. Tudo é mutável, não tem verdade fixa, mas, enfim, você acha que esses três zagueiros
estão chegando para ficar. O Crespo no São Paulo está usando isso, o Mancini usou agora no Corinthians, ele saiu também. Enfim, e a dupla de atacantes também, para povoar mais a parte central, Jair, e deixar um pouco os lados do campo com menos jogadores e deixar um 3-5-2. Estou falando de 8 caras, por dentro só 2 abertos. Como que você está enxergando as tendências, Jair? Olha, o 4-3-3 teve muitos anos, né? Antes, o 4-2-3-1 com a Espanha campeã em 2010 virou tendência. Todo mundo jogava no 4-2-3-1. Eu lembro que quando fui treinador do Sub-20 no Botafogo, fui treinador durante um ano do Sub-20, né? Eu tinha o Sassá de 9, Vitinho, o GG e o Otávio de externo pela direita. Eu jogava no 4-2-3-1 também. E quando eu fui efetivado em 2016, a gente não tinha atacante de velocidade, eu só tinha um Pimpão. Em 2017 eu trouxe o Guilherme. Então eu jogava com 2 atacantes já. Era Pimpão e Roger. Mas por uma necessidade, por não ter esses externos, os pontas que a gente fala, eu trazia o Pimpão um pouco mais por dentro, ele fazia um segundo atacante flutuando atrás do Roger, e na hora de defender ele recuava, a gente fazia 2 linhas de 4, eu com 3 volantes, e o Bruno abria para fazer o corredor direito e o Pimpão o corredor esquerdo. Então, assim, todos os sistemas, eles te dão coisas boas e coisas ruins. Nosso time ficava um pouco mais capenga, assim, em termos de atacar, porque eu só tinha um atacante pelo lado esquerdo. Quem fazia esses escapes aqui era o Bruno pelo lado direito, mas no mesmo momento eu tinha um cara com mais conexão com esse 9, que era o Roger. Então, é isso que acontece, né? Então, assim, isso é muito da percepção também. Eu não vejo, assim, tá? Como tendências. Tem tendências também. Mas, assim, eu não posso achar, essa é a tendência, eu vou chegar no clube e eu não tenho jogador com essa característica, eu vou fazer, entendeu, Marcelo? Eu sou um cara que, eu fiz 99 jogos como treinador profissional do Botafogo. Eu trabalhei em todos os sistemas, porque eu jogava no 4-2-3-1. Se eu perdia um homem de beirada e eu não tinha outro, eu não ia adaptar um jogador que não tem características para ficar no meu sistema de segurança. Eu tenho treinadores, amigos com quem eu trabalhei, que eles não abrem mão do sistema. Aí é aquilo que a gente falou, diversidade, eu respeito, mas eu não sou assim. Eu mudo o sistema. Se eu tiver que mudar o sistema porque um jogador está no melhor momento, se eu tiver 3 meias, eu vou botar os 3 meias. Se eu tiver 3 atacantes, eu vou botar os 3 atacantes. Se eu tiver 3 volantes, eu vou jogar com os 3 volantes. Eu tenho que achar espaço para aquele jogador que está no melhor momento. Eu acredito muito nisso. E nisso eu já mudei de sistema diversas vezes. Agora no esporte, a gente por vezes jogava com 3 zagueiros. Aí você fala, mas você é 3 zagueiros, você é mais defensivo. Não, mas eu tenho o Patrick, que era uma das maiores armas ofensivas, eu dava liberdade para ele e ele tinha um corredor todo. Você falou do funil, o Thiago Neves fez 5, 6 gols com a gente no funil, nessa bola rolada. Era uma coisa treinada, né? Só você ver a sequência de jogos que a gente faz sempre na mesma posição. Enfim, são coisas que a gente treina, são coisas que a gente vai criando variações. Eu acho que a ideia de jogo ela não muda durante o sistema. Sistema é uma coisa, ideia de jogo é outra. Sistema é a posição dos jogadores no campo. Agora, o que ele faz quando perde pressiona, independente do sistema faz. As recomposições, independente do sistema faz. As transições, independente do sistema faz. Então, assim, o sistema é só uma situação que você vai começar a partida, até porque o futebol não é estático, né? Não é botão. Os jogadores não ficam presos, né? E a gente está caminhando, Marcelo, para uma situação, na minha concepção, de jogadores funcionais e não mais posicionais. O que é funcional? Quando o jogador está em outra função, em outra posição, ele vai fazer a função daquele. Eu costumo dizer, o meu zagueiro foi para a área, ele virou meu 9. Né? O Alisson agora, que fez o gol, ele foi para a área, ele está ali como goleiro, ele vai espalmar a bola? Não, ele cabeceou como 9. Queixo no peito, como ele diz, no Dadá. E é isso que a gente tem que entender. O atacante volta para fazer aquela bola, o referência defensivo, a linha é um zagueiro. São jogadores funcionais, que eles estão ocupando posições diferentes, mas a função do seu outro companheiro. Né? Eu ouvi esses dias, o Sidolf nem me falou nisso quando nós trabalhávamos, ele estava falando da base dele, do Ajax. E ele falou que um dos grandes ganhos dele foi que treinadores treinaram eles em funções diferentes no campo. Então, quando ele estava, eu tenho um jogador hoje, se eu falar para ele, pô, você joga de externo pela direita? Ele, pô, professor, só jogo pela esquerda. Menino de 16, 17 anos. Você não pode estar preso só uma posição. Você tem que trabalhar em diversas posições. Tá bom. Aí eu falei para ele, beleza, você vai para uma seleção, você tem um Neymar que só joga mais forte desse lado, você vai brigar com ele, você não vai jogar do outro lado? Aí ele me olhou, em verdade, vamos trabalhar lá um pouquinho? Vamos. Você tem que criar essas alternativas para esses jogadores.
Não, pô, Rogério, perfeito o que você fala, cara. E assim, né? É claro que eu citei o 3-5-2, mas eu prefiro muito mais imaginar 8 jogadores por dentro e 2 por fora. Vira um 5-3-2 quando você está defendendo. Você falou, cara, é só para ficar fácil ali, para ter uma escalação, mas é muito mais função do que posição. Já acho que no Brasil já está muito claro isso aí para muita gente, né? Que vale muito mais como a sua equipe reage aos problemas do jogo, qual é o padrão de comportamento em ataque, defesa, né? O seu ataque vai ser mais de ter essa posse, passe para o lado, para trás, ou vai ser rapidamente chegar ao gol adversário com passes verticais. Vale muito mais o padrão de comportamento do que propriamente a plataforma tática, né? Isso aí eu acho que já está quase superado. E a beleza, né? Uma dupla de ataque com Rony e Luiz Adriano não vai ser igual ao Bruno Henrique e Gabigol, né? E você tem laterais. Bebeto e Romário. Bebeto e Romário, é único, né? Os espanhóis falam a vantagem socioafetiva, o nosso entrosamento, né, Jair? E eu acredito que todo é maior que a soma das partes, Exatamente. cara. Às vezes parece que o time tem 15 jogadores, tamanho é entrosamento. Às vezes está tão mal, né? E aí a gente fala muitas vezes errado também, intensidade, né? Gerar, intensidade de equipe corre, não está correndo tanto, não está intensa. Cara, é o contrário. Se ela corre muito é porque não está bem ajustada taticamente, vai correr errado, né? Enfim, alguns paradigmas estão caindo, Jair. E é bem legal, cara, te ouvir, porque você tá bem afinado com o que está acontecendo. E aí, como última questão, eu te deixo o futuro, Jair. 18 de maio de 2021. Eu sei que você tem o sonho de trabalhar fora do país, né? E é bem complicado isso, né, Jair? A gente não tem grandes treinadores, aliás, treinadores em grandes ligas, né? Treinadores brasileiros nas 5 principais ligas do futebol mundial. Existe um tabu e a gente tem que reconhecer que o que se faz aqui no Brasil ainda há um preconceito do europeu, né? Eles acham, mas pô, Galhardo ganhou tudo no River, tá, mas será que aqui na Europa esse cara vai conseguir e tal? Tem preconceito de lá, mas enfim, isso é uma outra questão. Como que vai ser o seu futuro, Jair? Cara, sua vida, acho que não consegue planejar muita coisa, mas estava em Recife, está no Rio, foi para Santos, São Paulo, enfim, é bem complicado isso, mas como que vai estar o Jair Ventura daqui 3 anos? Como que você se imagina? Você quer fora do país para já? Ou não planeja? Você só se melhora e a oportunidade vem de acordo com o que você apresenta? Enfim, Jair, como questão final, te deixo esse futuro, cara. Fica à vontade para falar, te agradecendo. Foi muito bom te ouvir, adorei, espero que você tenha gostado também, né? No dia a dia, eu não conseguiria jamais te perguntar numa coletiva de imprensa sobre a sua metodologia de treinamento, sobre a sua plataforma de jogo, né? Por isso que eu queria esse canal para bater papo com pessoas que tenham conteúdo como você. Então, Jair, como palavra final, fica à vontade aí para falar do seu futuro. Cara, o que você imagina? É difícil, né? Você prever futuro. Eu sou um cara que tenho muito planejamento, né? Tenho sempre foco. Eu tirei um ano de 2019, fui até criticado. Não tem mais mercado para se trabalhar, acabou. Eu tive o nascimento da minha filha, né? Hoje ela completa daqui a 2 meses, 3 anos. E eu falei, eu vim alguns anos tentando ser pai, sabe? Eu falei, não, tem que dar esse direito de curtir a minha filha. Eu tinha quase 4 anos tentando ser pai, Deus me abençoou. E eu falei, bom, eu posso tirar esse momento para curtir a minha filha e me preparar ainda mais. Então, foi difícil, né? Você receber telefonemas e só agradecer. 2019 foi um ano praticamente assim. E eu falava, 2020 eu vou voltar. Voltei, fico feliz com a volta no trabalho. Eu acredito que foi o meu melhor trabalho em todos esses clubes que eu passei, o trabalho do esporte, por todas as dificuldades, pelas perdas de jogadores, e você conseguir manter o menor orçamento da Série A na Série A. Então, isso para mim foi um feito fantástico, acredito maior ainda do que o do Botafogo, porque eu já conhecia os jogadores, já estava na casa, um clube que eu tinha 10 anos de vivência. Você chegar no momento, numa zona de rebaixamento, né, em 18º, e conseguir livrar ali para mim o trabalho de esporte foi fantástico, foi o meu melhor trabalho. E agora, diferente de 2019, onde eu recebia convites e não aceitava, eu estou aberto ao mercado. Então, eu acredito que eu tenho que trabalhar, a gente cresce muito com cada trabalho, né? Como eu te falei, hoje eu sou um profissional muito melhor do que ontem e estou, lógico, pronto para receber os telefonemas, né? Mas as coisas não são do jeito que você quer, são do jeito que os clubes pensam e acreditam no seu trabalho. Mas eu tenho esse sonho, sim, de trabalhar fora, eu acredito que eu ainda vou realizar porque eu sou persistente, né? E eu me preparei para poder trabalhar. Eu concordo com você que hoje é um dificultador nós não termos treinadores brasileiros nos grandes centros, principalmente europeus. Nós estamos pouco a pouco retornando à Arábia. Você tem, né, o Mano, que foi para lá, o Odaí, você tem o Carille, enfim, alguns treinadores que estão indo para lá. Isso é muito importante, treinadores qualificados para abrir esse mercado de novo para a gente. Então, assim, mas eu tenho esse sonho de trabalhar fora do país, sim. Morei
né, como atleta, mas tenho esse sonho, mas também tenho a vontade de voltar a trabalhar e já estou pronto. Queria aqui agradecer a oportunidade, parabenizar você também pelo conteúdo, achei bem bacana, você conhece bem de futebol, me surpreendeu de maneira positiva, desculpa te falar, mas achei bem legal, está super preparado também, e fico feliz, né, cara, aquilo que a gente falou, porque vocês são defensores dos nossos trabalhos, quando você consegue ver trabalho dentro de uma situação, né, e quando você escuta as minhas ideias, as ideias podem dar errado, mas você não pode acreditar porque o cara fez isso que vai dar certo. Porque você pode, quando a gente ataca praticamente hoje, né? A gente faz um 2-3-5, praticamente todo mundo está fazendo. Então, assim, sabe? Mas você faz com 3 zagueiros defensivos, aí você tá, mas com, sabe? Assim, tem um pouquinho mais de paciência para a gente entender o jogo. Vai ter vezes que a bola não vai entrar, tem vezes que você vai perder, mas as ideias ficam bem claras. Mas aquilo que eu falei no nosso início, as ideias são bacanas quando elas têm resultado, né? Isso é a parte boa do treinador. A gente convive com burro, com uma série de elogios, né? Mas quando as coisas acontecem, quando você muda a vida de jogadores, como a gente falou aqui, né? Tem uma participação, nem que seja minúscula, né? E em vez de jogadores mudando de vida, você vê o Matheus Fernandes ir para o Barcelona, o Rodrigo indo para o Real Madrid, jogadores que disputaram Libertadores com você com 16, 17 anos, e tendo essa mudança hoje, disputando uma Champions e estando nesse grande cenário, né? Então, assim, é muito feliz, é muito gratificante. Que legal, Gério. Então, cara, obrigado mesmo, sucesso para você, pô, você merece, cara, foi bem legal mesmo o bate-papo, valeu muito a pena, e a gente vai se falando aí, eu sempre gosto de criar esse vínculo, trocar material, buscar aprender, né? Cara, eu como jornalista também, principalmente você como treinador, né? A gente tem uma afinidade de ideia, eu tenho que me melhorar, cara, eu não posso falar as mesmas coisas que eu falava 5 anos atrás, o jogo mudou, a sociedade mudou, o mundo mudou, eu tenho que acompanhar essa evolução, eu tenho em mim também essa busca por conhecimento, então foi bem legal, Jair. Obrigado, grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, um abraço, parceiro. Legal, esse então, Jair Ventura aqui com a gente. Obrigado.